Está no ar, Educa Aliança. Alunos e alunas, sejam bem-vindos ao portal Educa Aliança para mais uma aula de História. Eu sou o professor Eduardo, vou estar aqui hoje com vocês para continuar os nossos assuntos do quarto bimestre e hoje nós vamos falar da história aí na continuação após o fim do Império Romano, um assunto que nós já trabalhamos aqui ao longo de últimas aulas, né, que começamos no terceiro, fomos no terceiro bimestre até o quarto bimestre dessa unidade. Hoje nós vamos falar sobre o feudalismo europeu, um período da história europeia que inicia logo após o fim do Império Romano. Tem a passagem lá pelos Impérios Carolíngio, que nós já vimos, mas hoje vamos falar sobre o feudalismo, essa parte da história europeia que é bem interessante e que inspira filmes e seriados de televisão aí no mundo inteiro. Então vamos começar aqui com o título da nossa aula, já mostrando para vocês uma cena clássica do período feudal europeu, que são os castelos. Esses castelos, como essa aparece aí nessa foto, um castelo impressionante. Geralmente ele era uma construção, inicialmente eram construções de madeira até o século XI, depois passaram a ser de tijolos e concreto, como esse aí que aparece na foto de vocês. Eram feitos para proteger os nobres, mas vamos ver um pouco mais sobre essa história ao longo dessa aula de hoje. Primeiro, quem eram os nobres do período feudal? Nós já falamos aqui sobre nobreza em vários períodos da história da humanidade. Geralmente os nobres eram pessoas privilegiadas na sociedade, que tinham acesso a locais, a funções que a maioria da população não podia acessar. Os nobres na Europa eram assim, eram aqueles que participavam diretamente dos governos de muitas regiões, de muitos reinos. E no caso da nobreza feudal, durante o período do feudalismo, eram aqueles que tinham privilégios, privilégios no acesso à corte dos reis e também, é claro, a terras e riquezas. Geralmente os nobres tinham muitas terras. Havia nobres que não tinham nada, obviamente. Tinha nobre que era pobre mesmo lá e não tinha dinheiro para nada, não tinha nem terra muitas vezes. Mas a nobreza feudal, essa aí que a gente vê nos filmes principalmente, geralmente são aqueles que aparecem com grandes pedaços de terra para eles dominarem, controlarem, explorarem, fazer o que eles bem entenderem. Então eles eram as pessoas que estavam no topo da pirâmide social, lá na Europa. Eles eram considerados os mais importantes socialmente falando. É claro, só perdiam aí espaço para os reis e também para alguns membros da Igreja Católica, que estavam lá também numa posição social bem alta naquela época. Esses nobres, eles vêm lá dos tempos dos carolíngios, que nós falamos na semana passada, daquelas famílias que vão dominar a Europa após o fim lá do Império Romano. Então, esses nobres são herdeiros dessas famílias, desses povos que dividiram as terras entre eles. Bom, os nobres, eles, basicamente você tem que pensar o seguinte sobre os nobres da Idade Média Europeia, especialmente do período feudal. Eles não trabalhavam. Ser nobre significava não trabalhar. Não trabalhar mesmo, não era ele não pegava enxada para capinar um lote, ele não tinha que ser vendedor de nada, ele não tinha que fazer nada disso, porque trabalhar para um nobre era algo muito feio naquela época, era humilhante. Nobres simplesmente não faziam trabalhos que o resto da população tinha que fazer. Nobre vivia de renda, impostos, ele ganhava impostos de um território. Pegava uma terra lá que era dele, as pessoas moravam nessa terra e pagavam ao nobre os impostos que ele cobrava. Então ele vivia com essa renda, com esse dinheiro que aquelas outras pessoas tinham que pagar para ele. E com esse dinheiro lá, claro, sem ter que trabalhar para nada, os nobres se dedicavam àquelas funções que eles mais gostavam, como essa imagem que aparece na tela de vocês, que foi feita aí no ano de 1304. Olha só o que esses nobres estão fazendo nessa imagem. Essa imagem foi feita na cidade de Zurique,
Suíça, lá na Europa, eles estão caçando com falcões. Olha as aves lá voando, algumas aí, uma ave aí no braço de um nobre que está atrás nesse cavalo aí dourado, né, uma cor dourada aí atrás, o outro com um cavalo azulado, vendo sua ave saindo para caçar. E eles estão com alguns cães também, né, que ajudam eles na caça. E eles faziam essas caças, gente, muitas vezes por diversão. Era puramente diversão. Ele tinha a terra dele, ele proibia o povo que morava naquelas terras de caçar, obviamente. Se alguém fosse pego caçando na terra de um nobre, você podia ser condenado à morte. Olha só o tanto que o nobre zelava por sua propriedade. Por que ele não deixava as pessoas caçarem? Para sobrar animais para que ele pudesse caçar e se divertir. Então, esse era um dos passatempos que os nobres tinham naquela época. Outro passatempo era esse aí, ó, que aparece aí na tela de vocês, as chamadas justas. O que eram as justas? Eram torneios de cavaleiros. Olha aí, aquela cena de filme clássico, de desenho animado que a gente vê na televisão, em que um cavaleiro fica lá com seu cavalo, com essa lança apontada para o outro, uma armadura para proteger, um escudo também, e eles vão com o cavalo, um na direção do outro, e o objetivo é derrubar. Ganha quem derrubar o outro do cavalo primeiro. Essas competições eram chamadas de justas. E o vencedor tinha grande prestígio na sociedade. Era alguém forte, valente, alguém lembrado. Eles faziam competições desse tipo de esporte. E participavam nobres de vários reinos, de vários feudos diferentes. Reis assistiam a essas competições, o povo ia assistir. Porque eles faziam apresentações durante dias, né? Vários dias com festa, música, comida, e os nobres assistindo. Ao fundo aí, tem no meio da imagem, dois reis, né? O rei e a rainha, vendo dois nobres competindo na justa para ver quem será o campeão, o vencedor dessa competição. Então, cada reino geralmente mandava um cavaleiro, um nobre mesmo, para poder participar desse campeonato e, é claro, levar a glória de volta para casa, mostrando, ó, nossos cavaleiros são melhores do que os dele, vencemos eles na justa. Então, essas competições eram outro passatempo dos nobres. Os nobres faziam isso porque eles assim treinavam para as batalhas. Nobreza não trabalhava, repetindo aqui. Então, o que ele fazia para passar o tempo? Caçava para se divertir, participava de competições como essa, as justas, e iam para as guerras. Então, os nobres adoravam guerrear, né? Principalmente os homens, no caso, treinavam a vida inteira para serem verdadeiros guerreiros, para participar de competições como essas e depois ir para as guerras, porque era isso que eles faziam naquela época. A função dos nobres era essa. Trabalhar? Não. Trabalhar era algo humilhante para eles, nem passava pela mente deles. Se voltar no tempo aí e perguntar o que ele faz para ganhar a vida, se você perguntar se ele trabalha, é capaz dele ficar muito bravo com você, porque ele não vai gostar nem um pouco dessa pergunta. Bom, outra relação típica da nobreza feudal, uma outra característica dos nobres, era o seguinte: um nobre tinha muitas terras. Imagina você com uma terra do tamanho de Recife. Ela é toda sua e você tem que cuidar de toda essa terra. Olha o trabalho que você vai ter. Primeiro, como é que você vai proteger toda aquela terra? Impedir que outras pessoas invadam ela e passam a viver ali, a caçar alimentos, pescar, plantar, né, cultivar na sua terra e ganhar a vida em cima de sua propriedade. Como é que você vai impedir que essa pessoa entre ali? Uma terra do tamanho de Recife é muito grande, você precisa de soldados, pessoas que vão fiscalizar tudo aquilo lá para impedir que as pessoas invadam. E, ao mesmo tempo, você permite que pessoas vivam na sua terra e paguem para você certos impostos, porque aí você ganha dinheiro. Porque você não pode ser que você não tenha dinheiro para poder contratar gente para trabalhar em toda aquela terra. Então, era o que acontecia com alguns nobres, esse mesmo problema. Eles tinham, às vezes, terras demais, e como é que eles iam viver nessas terras? Trabalhar nelas, proteger elas. Eles pegavam parte da terra, aí falavam, tem uma terra do tamanho de Recife, o que eu vou fazer? Vou pegar uma terra do tamanho da cidade de Aliança e vou dar para um nobre ali, para que ele seja alguém que vai me ajudar depois no que eu precisar. Isso acontecia com frequência lá na Idade Média Europeia. Um nobre se tornava um suzerano
quando ele pegava uma terra dele e entregava para outro nobre. Esse outro nobre se tornava seu vassalo. Muitos reis fizeram isso na Europa. Eles tinham muitas terras, eles não tinham dinheiro nem soldados para proteger todas aquelas terras e para não perdê-las, eles dividiam a sua terra entre outros nobres e entregavam elas para eles. Assim, esses nobres tinham que muitas vezes pagar impostos ao rei. O rei ganhava dinheiro com isso, recebia dinheiro de impostos. E se o rei fosse para a guerra, por exemplo, para alguma guerra, aquele nobre vassalo do rei tinha que ir junto com ele também, tinha que ir lá proteger. Se o rei, o nobre, tivesse algum problema lá, alguma questão, por exemplo, uma disputa com outro rei, com outro nobre, seu vassalo, aquele para quem ele deu a terra, ficaria do lado dele também, né? Então, ele ganhava aliados políticos e militares, e ao mesmo tempo ele garantia que a sua terra não ia ser desperdiçada, porque outro nobre ia cuidar dela, só que a terra passava a ser daquele nobre. Em troca, ele tem que ajudar o seu suzerano, aquele que deu essa terra para ele. E um vassalo podia ganhar uma terra muito grande e falar, eu não tenho condição de cuidar tudo isso. Então ele podia muito bem se tornar suzerano de outro nobre. Como assim? Ele pega a parte da terra dele que ele ganhou e entrega para outro nobre cuidar. E mantém essa relação de suzerania e vassalagem viva. Isso era algo muito comum. Essa relação de suzerania, vassalagem, né, os suzeranos, aquele que dá a terra, e o vassalo, aquele que recebe a terra, quando ele recebe a terra, essa terra geralmente era chamada de feudo. Daí vem o nome feudalismo, que é essa parte da história que nós estamos estudando aí, lá da história europeia, que vai surgir aí com o fim do Império Romano, lá na Europa. Olha só, os nobres, quando eles tinham lá a sua terra lá para proteger, nobres não trabalhavam, nobres iam para a guerra e eles precisavam se proteger. Então, muitos nobres acabavam vivendo em castelos, como esse daí. Esse castelo foi construído na Holanda. É um castelo medieval. Olha só como que ele é bonito. Até o século XI, os castelos eram de madeira. Do século XI, mais ou menos 1000 anos atrás, para vocês terem uma ideia, né, os castelos passaram a ser construídos assim, de tijolos. E eles serviam para abrigar o nobre, sua família, seus soldados e a população das terras que viviam próximas ao castelo. Em caso de guerra, as pessoas corriam para dentro do castelo e ficavam aí, protegidos, porque para invadir um castelo é difícil. Né? Imagina só uma pessoa com a espada na mão tentando entrar por esses muros, cheio de soldados aí no topo dessas torres, os muros com arcos, flechas, espadas, atirando e atacando, né, os invasores. Então é muito difícil invadir um castelo. E para piorar, muitos castelos, eles faziam um fosso ao redor, como esse aí, da imagem. Colocavam água nele e deixavam lá para que as pessoas tivessem mais dificuldade ainda de invadir o castelo. Então, era uma forma de proteção da nobreza feudal. E a Europa, eles construíram milhares de castelos, gente. Foram muitos castelos construídos lá. O país que tem mais castelos erguidos até hoje é a Espanha. Mas você encontra castelos em vários outros países. Inglaterra, Escócia, Holanda, como esse daí, Alemanha, Áustria. Né? Vários países ainda têm castelos. Muitos já foram destruídos, estão em ruínas, né? Mas outros estão lá, inclusive tem castelos que pertencem a famílias e as pessoas moram nesses castelos. Se você um dia ficar muito rico aí, se já não for, é claro, você pode comprar um castelo na Europa também. Eles vendem para você, se você quiser comprar, pertence a famílias, né? Então, é uma boa dica aí para quem um dia pretende morar em um castelo, na Europa, é claro. Então, castelos eram muito comuns para os nobres se protegerem em caso de guerras. Afinal de contas, eles viviam em guerras. Aqui nós temos uma estrutura social, gente, uma imagem que representa a hierarquia social do feudalismo. Olha só, no topo da hierarquia social estava o senhor feudal, que era o nobre dono das terras, aquele que administrava as terras. Abaixo do senhor feudal vinha o clero, representantes da Igreja Católica,
Na Europa, durante a Idade Média, só tinha praticamente uma igreja cristã, que era a Igreja Católica. E ela influenciava a vida desses reinos e das pessoas que viviam nesses reinos por por praticamente toda a Idade Média. Abaixo da Igreja Católica vinham os outros nobres, né, os guerreiros, cavaleiros, aqueles que muitas vezes não tinham terras para poder administrar, ou tinham terras e eram vassalos do senhor feudal também, né, do seu suzerano. Então, tinha lá os nobres e abaixo os servos. Os servos eram os trabalhadores que viviam nas terras dos nobres. A escravidão não era muito comum no feudalismo. Havia escravos, mas eram muito poucos. Está lá na Europa feudal, na Idade Média, poucos escravos. O que prevalecia era o trabalho da servidão. O que é a servidão? Um camponês, por exemplo, que vive na terra de um senhor feudal, trabalha para ele, paga impostos para ele e muitas vezes não pode deixar a terra daquele senhor feudal. Ele é proibido de deixar a terra. Simplesmente era como se fosse uma propriedade, mas não pode ser vendida. Não pode ser vendida entre aspas, porque um nobre, dono de uma terra, com, vamos supor aí, 1000 camponeses trabalhando nessa terra, aquele nobre arrecada impostos de 1000 camponeses. Ele cobra impostos e vive desses impostos. Isso não impedia, por exemplo, que aquele nobre vendesse a terra com os camponeses para outro nobre. Isso também podia acontecer lá na Europa. Era uma forma de falar, olha, de arrecadar dinheiro para ele ir embora, para ele fazer outra coisa. Ou às vezes ele tinha mais terras e não queria mais ficar com aquela, e aí vendia a terra para um nobre. E o nobre ganhava lá 1000 camponeses para ele. Então, isso também acontecia. E os servos não podiam sair daquela terra. Se eles tentassem sair, o nobre podia mandar lá soldados matar ele, persegui-lo, prendê-lo e até matá-lo. Afinal de contas, os servos deviam obedecer ao senhor feudal, já que viviam nas terras dele. O servo podia ter uma casa lá, mas só morava naquela casa porque o senhor feudal, o nobre, dono daquela terra, permitia que ele vivesse ali. Se ele quisesse mudar de casa, se ele quisesse se casar, se ele quisesse abrir um negócio para ele, vender, por exemplo, batatas na feira, ele precisava de autorização do senhor feudal. Se o senhor feudal falasse não, ele não fazia. Se falasse sim, você pode morar nessa casa, eu deixo, pode ir. Se ele falar não, essa casa eu pensei em entregar ela para aquela família, porque ele está se casando, vai precisar de mais espaço, você não vai para aquela casa. Então o senhor feudal ele mandava em tudo, ele controlava a vida de todos os seus servos. E esses servos deviam obediência a ele, porque eles não tinham terras e precisavam de um lugar para viver. Sair do feudo, além de perigoso, porque ele podia ser preso e até morto pelo nobre dono da terra, era arriscado também, porque as estradas na Europa eram muito perigosas. Então, mudar de um feudo para outro era algo muito arriscado, tinha muitos bandidos nas estradas. Então, a pessoa nascia num feudo, por exemplo, numa terra lá chamada feudo, ficava nela para o resto da vida. Porque sair dali era perigosíssimo, ele podia ser morto na estrada, roubado, né? E pouquíssimas pessoas se arriscavam a fazer isso naquela época. A base da economia dos feudos, nesse período do feudalismo nós estamos estudando, era a terra. As plantações, criações de animais, era isso que eles faziam. Como essa imagem aí medieval, né, mostra para vocês, servos trabalhando nas terras de um senhor feudal, ao castelo ao fundo, e os servos estão aí trabalhando, produzindo para ele. Então essa era a base da economia dos feudos. No período do feudalismo era isso aí que dava dinheiro para a população e para os senhores feudais, porque ele ganhava dinheiro com os seus servos trabalhando para ele. Isso aí era a fonte de renda principal. Bom, como a terra pertencia ao senhor feudal, os servos também pertenciam ao senhor feudal, mesmo não sendo escravos, não podendo ser vendidos, mas pertenciam a ele, era assim que os nobres viam naquela época. Esses servos, eles eram obrigados a pagar impostos para o senhor feudal, como eu falei com vocês. Aqui eu tenho alguns aí. Um deles se chamava talha. O que era talha? Um servo trabalha na terra do senhor feudal, ele permitia que esse servo trabalhasse naquela terra para poder produzir, por exemplo, trigo para fazer pães.
né? Com trigo se faz o pão que nós comemos hoje. Naquela época era muito comum plantação de trigo e outros cereais, como cevada, centeio, que também são usados para fazer pães, e cerveja principalmente, né? O povo daquela época tomava muita cerveja porque era o alimento principal deles. E aí, plantando esses alimentos, ele tinha que dar parte desses alimentos para o senhor feudal, ele era obrigado a fazer isso. Outro imposto era a corvéia. 3 dias da semana ele tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal. Ou seja, 4 dias na semana ele trabalhava na terra que o senhor feudal emprestava para ele, dava para ele trabalhar e tinha que pagar os impostos lá. Mas 3 dias na semana o senhor feudal separava uma terra para ele e os servos tinham que ir lá trabalhar de graça para produzir, para ele poder ganhar mais ainda. Fora isso, o senhor feudal ainda cobrava impostos para ele pelo uso das terras, cobrava impostos por todos os instrumentos que ele usava, enxadas, foices, tudo isso era do senhor feudal, então ele tinha que pagar para usar esses equipamentos, esses acessórios aí de trabalho, entre várias outras coisas. Vai casar, tem que pagar imposto para o senhor feudal. Quer fazer qualquer coisa lá, precisava de autorização e muitas vezes cobravam impostos. Em troca, a gente está falando só do que o senhor feudal ganhava, né? Mas em troca, esses camponeses eram protegidos pelo senhor feudal. Porque se não fosse isso, como eu falei com vocês, era muito perigoso na Europa e eles podiam ser mortos em guerras e por bandidos. Guerras eram muito comuns naquela época, sair de um feudo era uma vida muito arriscada, a pessoa podia ser morta em conflitos que existiam lá e por bandidos que tinham nas estradas, né, esperando alguém sair para poder roubar eles. Então, os feudos não comunicavam muito uns com os outros por conta dessa insegurança das estradas. Era muito perigoso viajar naquela época. As pessoas, antes de eu falar sobre algumas mudanças que vai ter a partir do século XI no feudalismo, vocês têm que saber o seguinte, o povo daquela época vivia muito mal. Olha só, no Império Romano, que nós estudamos, a média de vida era 23 anos. Ou seja, 23 anos as pessoas já estavam morrendo. Já era velho na época, 23 anos. Na Idade Média, nesse período do feudalismo, era um pouquinho mais alto. 28 anos, 29 anos. Então, as pessoas não passavam dessa idade. Por quê? Basicamente comiam pão, sopa de legumes ralos, como batata, cenoura, né? Uma sopa rala mesmo, sem muitos desses alimentos. Carne, raramente comia carne. As pessoas não tinham acesso a isso, não podiam caçar na terra dos nobres, né? E dificilmente eles comiam algum tipo de carne. Geralmente, algumas pessoas comiam carne uma vez por semana, né? Carne de aves, por exemplo, que alguns deles caçavam escondido, mas era difícil. Né? Boi, essas coisas, eles não comiam, porque se matasse um boi, e a carne? Perde toda. Não tinha geladeira, ia fazer o quê? Matou um boi, tem que comer ele todo ali naquela hora. Quem comiam animais assim eram os nobres, que aí matavam um boi e faziam um banquete, chamava muita gente para comer, né? E fazia ele todo num dia. As pessoas viviam mal, eram todas baixinhas e magras naquela época, era mesmo, baixinho e magro, 1,50 m, os homens, mulheres, não cresciam muito não, porque não tinha alimentação boa para eles, diferente de hoje, que as pessoas comem mais, melhor e vivem muito mais tempo do que há 1000 anos. Vivemos aí mais de 2 vezes o que eles viviam naquela época. Saúde, então, não tinha médico público, hospital público, não tinha nada disso. Só ricos pagavam por médicos. A população pobre, os servos, se ficasse doente, morria. Tinha outra coisa, não tinha dinheiro. Essa situação, essa qualidade de vida ruim deles vai mudar quando eles começam a inventar instrumentos de trabalho à base do ferro, como esse arado aí. Esse arado é o seguinte, você prende ele num boi, num cavalo, e ele sai puxando essa parte de baixo aí da foto que vocês veem do arado aí, que fica grudado na terra aí, vai revirando a terra e deixa a terra melhor para plantar. Eles começaram a inventar instrumentos assim à base do ferro para poder melhorar o plantio. Ao fazer isso, o que aconteceu? Aumentou a produção de alimentos. Estão fazendo mais comida, as pessoas estão comendo mais e vivendo melhor. E aí, aumenta um pouco a expectativa de vida das pessoas, não muito, viu gente? A maioria não chegava nos 35 anos ainda naquela época. Mas tem mais comida, vive melhor, come mais, começa a ter mais filhos.
Então, a partir do século XI, a população da Europa cresce, justamente porque mudaram a forma de produzir alimentos. A introdução do arado de ferro foi um deles, entre outros instrumentos de ferro que eles começaram a usar para aumentar a produção de comida. Entre outras coisas que fizeram também, né? Não foi só o arado que fez isso não, teve várias coisas. Bom, uma outra característica da Idade Média, né, principalmente aí do feudalismo, é a influência da Igreja Católica na vida das pessoas. Tudo começa lá quando o rei Clovis e Carlos Magno, que nós falamos sobre isso já, né, eles se converteram ao cristianismo, se tornaram católicos, logo depois do fim do Império Romano. Esses reis fortalecem a Igreja Católica e eles vão fazer com que seus servos ali, as pessoas que moram em suas terras, também se convertam à Igreja Católica. A Igreja Católica começa a ter muita influência. Todo mundo é católico, passa a acreditar na Igreja, nos dogmas da Igreja, nos ensinamentos da Igreja. E aí essas pessoas passam a doar terras e dinheiro para a Igreja Católica. Eles começaram a pagar o dízimo, o chamado dízimo, que até hoje todas as igrejas cristãs cobram, o dízimo de seus fiéis, que ajuda a manter a igreja funcionando, manter também suas obras, suas caridades aí no mundo afora. É extremamente importante para muitas dessas igrejas. E a Igreja Católica começa a ter uma influência muito grande na vida das pessoas durante esse período da Idade Média. Aqui tem uma foto de uma igreja para mostrar a influência da igreja na vida das pessoas. Essa é a Catedral de Colônia, essa construção gigantesca aí, gente, que aparece na tela de vocês, lá na Alemanha. Foi nessa igreja, inclusive, que teve início a Reforma Protestante, que deu aí origem a várias igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje. Mas isso aí vocês vão estudar só ano que vem. Essa construção começou em 1248. Levou mais de 100 anos para ficar pronta. Outra igreja aí muito bonita, também medieval, construída no século XII, é a Catedral de Notre-Dame, lá na França, Paris. Essa igreja aí muito bonita aí também, que é visitada por pessoas do mundo inteiro todos os anos. A influência da igreja na vida das pessoas era tão grande que eles conseguiram convencer várias pessoas, vários nobres da Europa, do período do feudalismo, a montar exércitos para recuperar o território sagrado para os cristãos, a terra de Jerusalém, local lá, território onde Jesus nasceu, viveu e morreu. A cidade de Jerusalém foi o local onde Jesus teria morrido, e esse local é sagrado para os cristãos. Só que na época da Idade Média, lá no período do feudalismo, no começo do feudalismo, aquele território era dominado pelos povos muçulmanos, e eles estavam impedindo os cristãos de irem lá visitar a cidade de Jerusalém. Por conta disso, um papa, lá no século XI, conseguiu organizar no ano 1095 uma expedição militar para reconquistar a cidade de Jerusalém. Esse aí foi o início das Cruzadas, ou chamadas Guerras Santas. O Papa, na época, prometeu que quem fosse para essa cruzada, essa guerra, teria o perdão de seus pecados. Só que muitos nobres foram para essa guerra por aventura, Eles não faziam nada além de guerrear naquela época, então foram lá, vamos guerrear, vamos mostrar que somos bons, valentes, corajosos e temos honra em nossa vida. Só que tinha muita gente também interessada era em comprar as mercadorias do Oriente, que eram muito valiosas na Europa. As especiarias, isso aí era muito importante. Aqui tem uma pintura que mostra os cruzados recuperando a cidade de Jerusalém. Foram várias guerras. Algumas eles perderam, outras eles ganharam. E tudo isso continuou, gente, por muito tempo. Aqui essa imagem mostra a criação da Ordem dos Templários. Ela surgiu lá em Jerusalém e servia para proteger a cidade de Jerusalém contra os muçulmanos. Eles aí lutaram aí, em nome da Igreja Católica contra os muçulmanos durante muito tempo. Esse mapa mostra justamente o foco das cruzadas. Olha só, primeira lá, começa lá em 1095, 1096, a última cruzada que aparece nesse mapa terminou em 1270, aí quase 300 anos aí, quase 200 anos, aliás, de guerras. Eles saíam da Europa e iam lá para a Ásia, embaixo aí no mapa. A Europa em cima e a Ásia lá embaixo. Ali é onde está o território da Palestina,
Israel hoje, né, e a cidade de Jerusalém. O objetivo deles era recuperar aquele território para os cristãos, já que é um local sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, e eles queriam ter acesso a toda essa terra. Bom, a Igreja Católica ainda fez uma outra coisa lá bem interessante aí no período feudalismo, que muita gente, claro, não gosta também. Eles, no ano de 1213, eles eram tão influentes na vida das pessoas que eles criaram o Concílio de Latrão, né, o Quarto Concílio de Latrão. E lá eles fizeram o seguinte, mostraram para o povo da Europa que o Papa é muito importante, que ninguém devia questionar o Papa, e eles criaram um órgão, gente, bem interessante aí, para mim pelo menos é interessante, muita gente critica, outras gostam apenas de estudar, como é o meu caso. Em 1235, eles criaram o Tribunal da Santa Inquisição. O objetivo desse tribunal era combater as práticas anticatólicas. Se você era católico batizado e deixasse de fazer algo que a igreja fizesse algo que a igreja não concordava, você podia ser investigado, preso e até condenado. Olha só, essa imagem aqui do século XVII. Aqui tem algumas pessoas condenadas pela Inquisição. Elas estão usando roupas que mostram que elas pecaram. E aí tinha que ficar usando essas roupas às vezes por anos. Podia tirar, não. Infelizmente, algumas outras pessoas eram condenadas à morte. Se os crimes dela fossem grandes e elas não assumissem suas culpas, por exemplo, podiam ser condenadas à fogueira. Pouquíssimos foram queimados vivos. A maioria era enforcado antes de ser queimado. Se no momento da condenação, da execução da pena, você confessar seus pecados, você era enforcado e seu corpo era queimado. Se a pessoa não assumisse a culpa, que poucos fizeram, eram queimados vivos. Então, o Tribunal da Inquisição é uma outra herança aí da Igreja Católica, muito polêmica, que vocês vão ouvir falar muito ainda ao longo da história. Bom, é isso, nosso tempo chegou ao fim. Essa é a última coisa que eu tinha para falar. Qualquer coisa, tem os grupos das escolas que vocês fazem parte, pode mandar mensagem para a gente. No mais, estudem bastante, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Até mais.